Olá a todos, bom domingo. Voltamos a ouvir o Evangelho e a meditar sobre ele. E hoje temos um Evangelho que nos vai soar muito familiar, porque são os dois Evangelhos de sexta e sábado sobre os quais meditamos há dias atrás. E, portanto, há aqui uma certa repetição, uma repetição que não acontece normalmente, digamos, que não é um problema, porque muitas vezes só vimos a missa ao domingo e portanto, não ouvimos as missas da semana. E enquanto que a semana vai lendo este discurso dia após dia, os domingos vão saltando, não é? Portanto, quem vai à missa apenas ao domingo, que é a maioria das pessoas, também pela disponibilidade que tem, terá ouvido no fim de semana passado o Domingo do Bom Pastor, a leitura do Bom Pastor, e neste domingo, não é? Onde Jesus diz, como ouvimos há dias atrás, não se perturbe o vosso coração, quem me vê o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e fareis, quem acredita em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores que estas. São frases que vimos nos Evangelhos, na leitura do Evangelho destes dias anteriores, e portanto não vou de novo repetir-me muito sobre aquilo que vimos, porque, enfim, agora, nesta altura, tanto podemos ver o comentário de sábado como de domingo. Não há esta diferença tão grande nestes comentários que vou fazendo entre a sexta, o sábado e o domingo, em termos de importância, sobretudo neste caso em que são o mesmo, não é? Noutros dias poderá ser, de facto, que o Evangelho de domingo seja mais importante do que um Evangelho que tenha sido lido na sexta ou no sábado. Neste caso são iguais. Então, se calhar, em vez de ler o Evangelho, que são, como digo, os dois últimos Evangelhos que ouvimos na sexta e no sábado, vou ler a segunda carta, a carta da primeira epístola de São Pedro, porque tem alguma relação com este Evangelho que já conhecemos e introduz, digamos, outro conteúdo sobre o qual podemos meditar. Diz então a primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vós mesmos, como pedras vivas, entrai na construção deste templo espiritual para constituirdes um sacerdócio santo destinado a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso se lê na Escritura: vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E quem nela puser a sua confiança não será confundido. Honra, portanto, a vós que acreditais. Para os incrédulos, porém, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e pedra de escândalo. Tropeçaram por não acreditarem na palavra à qual foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Temos então aqui este texto do segundo capítulo da primeira epístola, da primeira carta de São Pedro. Há várias imagens, várias comparações que aparecem ao longo do Novo Testamento para falar da nossa relação com Jesus Cristo, da comunhão que temos com Ele, alcançada para nós por Ele no mistério pascal. Conhecemos
provavelmente a dimensão ou a imagem, a comparação de um corpo, não é? Em que Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo, assim como Ele foi o primeiro a nascer e nos bebés normalmente é a cabeça que sai primeiro, assim também Ele nascendo para a ressurreição foi a nossa cabeça e nós havemos de seguir. Se estivermos, não é, no seu corpo, haveremos de seguir o que a saída da cabeça, o nascimento da cabeça, iremos nós a seguir. Outra imagem também muito conhecida que nos dá Jesus, a primeira, esta do corpo, dá-nos São Paulo. A segunda imagem, também conhecida e dada pelo próprio Jesus, é a imagem da videira. Eu sou a verdadeira videira, vós sois os ramos, e portanto, se estivermos em Cristo na videira, nós ramos poderemos dar muito fruto. Corremos o risco de secar, de partir, de cair ao chão, de ser lançados fora. E aqui temos uma terceira imagem, também seguramente já alguma vez ouvimos, até em cânticos. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Qualquer uma destas imagens, corpo, videira e templo, traduzem a imagem de um todo, de um conjunto, que não é simplesmente, como dizer, não é toda uma só coisa. Não é? O corpo é um só, mas tem diversidade de membros. A videira é uma só planta, mas tem os seus ramos, cada um com a sua forma. E também numa construção, num templo, também existem, fazemos todos os elementos que compõem um edifício são importantes para que o edifício seja o que é, mas são diferentes entre eles, às vezes até com funções diferentes. Não são todos tijolos, não são todos vigas, não são todos cimento, todos os elementos que compõem esse edifício. Portanto, há sempre esta imagem, no fundo é isso. Se virmos o que é comum, transversal às três imagens, também percebemos aquilo que é mais essencial no que se quer comunicar com elas. Não é? Neste caso, esta comunhão, embora haja, evidentemente, diferenças entre nós no corpo de Cristo. Não é? Ao mesmo tempo, também cada imagem também pode ter algo de específico, que porque é específico não significa que não se aplique então. Não é? Portanto, por exemplo, a videira, o dar fruto. Não é? Que se calhar, na metáfora do corpo, na imagem do corpo, não se vê tanto, nem nesta do templo. Portanto, cada comparação com estas imagens também pode depois trazer a sua informação, que só porque não é comum não significa que não a devemos considerar. Bom, então aqui temos esta construção com as pedras vivas. Evidentemente não somos pedras mortas, como são as pedras usadas para a construção, somos pedras vivas, e por isso São Pedro usa esta expressão, como pedras vivas. Vivas também porque se movem, vão de um sítio para o outro. Portanto, imaginemos um templo, não é? Mas um templo vivo, um templo que se mexe, um templo que se pode deslocar, um templo que se pode... Não é? Isso é a Igreja, em todo o mundo, é um templo vivo, não é? Em movimento. Pelas suas pedras que estão vivas. Não é? E entramos na construção deste templo espiritual. Ao mesmo tempo, também, aqui, também temos que considerar que as pedras, se estão só sobrepostas umas às outras, há uma certa instabilidade. Portanto, tem que haver elementos da construção que dão unidade ao edifício e segurança, não é? À construção, desde o seu desenho, àquilo que pode ser algum cimento, alguma... eu pouco percebo, se é que percebo alguma coisa de construção, e portanto, enfim, outros saberiam ir mais longe que eu na comparação, mas seguramente há elementos da arquitetura e da construção que servem para que uma parede não seja instável e não vá abaixo, não é? Mas esteja coesa, não é? Assim também nós, como templo de Deus, a Igreja, também há algo que nos une, que nos
vincula uns aos outros, e precisamos de reforçar esses elementos para que a construção permaneça firme. Esses elementos ocorrem, pelo menos, por considerar que um deles é a fé, a mesma fé que partilhamos, a fé que nos foi transmitida pelas gerações anteriores, desde os apóstolos, e que, sendo a mesma fé que temos ao longo dos séculos, ela permite essa unidade, essa comunhão deste templo, não só agora no momento atual por toda a Terra, mas também ao longo das gerações, ao longo da história. Né? Portanto, essa fé que recebemos e transmitimos com fidelidade, com fidelidade a essa herança, né? Que é essa fé que recebemos. Muito bem. E o outro aspecto é a caridade, o amor fraterno, que evidentemente também é o grande cimento que nos mantém unidos uns aos outros. Então, seguindo aqui a Epístola de São Pedro, diz também outra coisa, portanto, na metáfora do corpo, Cristo é a cabeça, na videira, Cristo é a videira, ou seja, o ramo principal, na qual depois nós, ramos, estamos enxertados, estamos pegados. Aqui, no templo, qual é que vai ser o lugar de Cristo? São Pedro cita a Escritura. Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nela puser a sua confiança não será confundido. E depois volta a citar a Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. E sabemos que os primeiros cristãos identificaram este salmo, e nós também identificamos, não é? Desde eles até hoje, identificamos esta pedra angular que os construtores rejeitaram como Jesus, não é? Esta pedra que foi rejeitada e que depois foi usada como pedra angular de uma nova construção. E um novo templo é Jesus. Pedra de tropeço e pedra de escândalo, outra citação da Escritura que faz São Pedro, porque muitos em Jesus também tropeçam. Não é? Tropeçam, escandalizam-se, digamos, das coisas que Jesus diz, não é? Coisas que são às vezes difíceis de ouvir, isso está no próprio Evangelho. Já no Evangelho houve quem se escandalizasse com as palavras de Jesus. E pedra de tropeço porque digamos, quem não se apoia em Jesus, pedra angular, quem não apoia a sua vida em Jesus, pedra angular, não pode evitar a pedra. Né? E, portanto, quem não encontra estabilidade, né? Quem não se apoia e encontra estabilidade em Jesus, tropeça. Né? Mas não pode evitar encontrar-se com Jesus e, portanto, se não é estabilidade, é instabilidade e, portanto, tropeça. Também porque quando a luz vem, não é? Isso diz também Jesus, quando a luz vem, manifesta as obras, as nossas obras e tanto manifesta as nossas boas obras como aquelas que não têm que ver com a luz, que não são luminosas, que são obras das trevas, não é? Que, enfim, cada um depois terá as suas faltas, as suas fraquezas e, portanto, também a sua parte de trevas e de obras que pertencem às trevas e não à luz. E portanto, na presença de Jesus há sempre uma consequência de estarmos com a luz ou com as trevas, de estarmos apoiados ou de tropeçarmos, não é? A presença de Jesus é sempre uma presença, o encontro com Jesus é sempre um encontro com consequências deste género. Pronto, numa linguagem simbólica, poética, mas depois penso que cada um de nós consegue compreender como é que isso se pode aplicar a si próprio. Não é? E Pedro diz mesmo, tropeçaram por não acreditarem na palavra
à qual foram destinados. Quem não acredita na palavra de Jesus cai, tropeça, não é? Quem acredita na palavra de Jesus levanta-se, não é? Tem uma pedra de apoio para se levantar. Quem não acredita na palavra de Jesus cai, não é? Porque as suas obras porque gostam mais das obras das trevas do que das obras da luz. Fiquemos com esta imagem também. Evidentemente isto tem que ver com o Evangelho, por isso também esta leitura foi escolhida para acompanhá-lo. Tem que ver com este Evangelho, porque Jesus, caminho, verdade e vida, é este fundamento. Jesus é este fundamento. A pedra angular é o fundamento de um edifício. O caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, não é? Aquele único caminho, aquela única verdade, aquela única vida, é o fundamento. Portanto, podemos também, até como exercício para cada um de nós, ver como é que eu posso ler esta Epístola de São Pedro e o Evangelho ao lado um do outro, não é? Como é que o que é que a Epístola de São Pedro me ajuda a ler o Evangelho e de que maneira o Evangelho me ajuda a ler a Epístola de São Pedro. E, por outro lado, ficarmos com esta imagem do templo e explorarmos a imagem. Não é? Podemos tirar mais conclusões desta imagem, como das outras duas, da videira e do corpo. Eu sou pedra viva, Cristo é a minha pedra fundamental, a pedra angular, que é uma pedra nos fundamentos, portanto, a partir da qual todo o edifício da igreja cresce, mas eu sou um elemento nesse edifício. Os elementos têm funções diferentes, portanto, também nós temos também às vezes carismas diferentes, dons diferentes para dar à igreja, a este corpo de Cristo, este templo santo de Deus, esta vocação também à santidade a que somos chamados, não é? Também só podemos ser elementos de uma boa construção e do templo de Deus se houver santidade também nas nossas vidas. E, enfim, explorarmos esta imagem e deixarmos também convidar por ela a crescer na nossa vida cristã. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.